alguns antes das inscrições, inclusive abrirem, algumas pessoas entravam em contato comigo, pedindo vaga, mas eu vou mais uma vez explicar. Por ser um evento do grupo de pesquisa, a gente teve o cuidado de fazer um evento, nesse primeiro momento, que trouxesse uma discussão teórica. Então, existia a necessidade de que vocês tivessem a leitura previamente dos textos. Eu sei que alguns alunos já me procuraram, estavam estudando, estavam com dúvidas, né? E a intenção da gente, nessa tarde, é de contextualizar historicamente essa nossa mentalidade, vamos dizer assim, né? É como se configura esse perfil que a gente tem, né, no nosso imaginário, dessa figura que é a pessoa louca, que é a pessoa anormal. Essas terminologias, né, que a gente está usando não são nossas, né? Até porque hoje em dia a gente não se refere assim à pessoa com deficiência, existem outras terminologias, mas são terminologias que surgiram lá no século XVII, XVIII, e que duraram ainda aí até o século XX. E são os títulos justamente das obras de Michel Foucault, que a gente vai abordar hoje à tarde. A história da loucura e os anormais, tá? Então, é uma discussão densa, quem fez a leitura percebeu, né? São muitos conceitos. Na maioria das vezes, quem não tem um conhecimento histórico maior se perde na leitura, até na própria escrita do Foucault. Já é uma escrita complicada de se entender, de ter uma leitura fluente. Mas a gente fez um esforço, né, tanto eu quanto o professor Geraldo, de trazer essas outras informações que muitas vezes Foucault ele só lança, principalmente a partir das suas aulas. Não foi Foucault que sentou e escreveu o livro. Eram as aulas que ele dava, os alunos gravavam, né? E depois de sua morte, esses áudios foram transcritos. Então, na aula você faz muita menção. Na aula passada que a gente viu isso aqui a gente ainda vai ver. Então, tem muita informação que aparece ali de supetão no texto. O editor teve o cuidado de colocar uma explicaçãozinha na nota de rodapé, mas ainda faltou uma contextualização maior. Então, a gente teve esse cuidado na hora de elaborar nossas apresentações e nossas falas são complementares. Tanto é porque a figura do louco ele vai surgir a partir do anormal. Então, por serem falas complementares, a gente vai deixar para fazer as perguntas ao final das duas falas, tá? Porque senão vocês podem ficar com dúvidas da minha fala, mas que vão ser contempladas pela fala de Geraldo. Então, quando a gente terminar, vocês, qualquer coisa para não esquecer, anotem as perguntas e aí a gente abre no final. Então, para dar início, né, a nossa, agora oficialmente, a professora Leida, que estaria aqui fazendo esse momento de abertura e de mediação da mesa, mas ela teve um compromisso de última hora e não pôde estar presente. E para dar início, então, eu vou convidar o professor Geraldo Freire de Lima, mais conhecido como meu boy. O marido. Geraldo é formado em filosofia, né, professor do IFRN, mestre em educação, psicanalista, e teve uma experiência bem interessante e durante alguns anos com relação à loucura, vamos colocar entre aspas, né, tanto na clínica psicanalítica quanto em instituições mesmo de acolhimento. E aí eu vou chamar a professora Kátia para compor a mesa. Já compus, já saí, eu vou começar a minha fala. Vocês já conhecem, né? Sou professora aqui da UFRN, pedagoga, psicopedagoga, e com uma prática aí também de alguns anos em sala de estimulação, em sala de aula regular, em escola de educação especial, mas em todos os meios nos quais eu me envolvi, eu sempre tive alunos com deficiência, e nos últimos anos alunos com síndrome de Down, paralisia cerebral, transtorno do espectro autismo, e sempre com deficiências incapacitantes, que é o termo que a medicina gosta de usar, mas que eu não gosto muito, mas só para vocês terem uma ideia. E aí foi nessa prática, né, que surgiu também a minha vontade de estudar essa área e de construir também um lado acadêmico, né, em cima dessa prática. Bom, mas vamos lá. O título da mesa, né, agora da tarde, é A Loucura e a Anormalidade em Foucault, como eu já falei. Apesar da ordem do título, está a loucura primeiro,
mas a gente precisa contextualizar primeiro o anormal, porque a figura do louco, ele vai surgir dessa figura do anormal, que vai se constituindo ao longo dos séculos 17 e 18, ele compõe, na verdade, ele é um, né, dos componentes aí do anormal, né, e os ministrantes, como eu já falei, eu e o professor Geraldo. Aqui, né, o famoso Michel Foucault, filósofo, a obra Os Anormais. Para quem se interessa, né, pela leitura, a obra inteira, eu sou suspeita para falar, eu sou uma estudiosa de Foucault já há um tempo. A obra é toda interessante, mas eu selecionei esse pedacinho, né, pequeno, mas você vê que pequeno, mas enjoadinho de entender, né, enjoadinho às vezes de ler, para quem conseguiu fazer a leitura. E aí eu trouxe para vocês, a gente está fazendo aí um caminho inverso, tá? A gente está partindo aí do século XX. Eu trouxe para vocês recortes de algumas informações, né, de juristas da época. Esses juristas, eles foram convidados para pensar sobre a infância considerada anormal, porque eles contribuíram na formulação do Código de Menores, que foi promulgado em 1927, que foi a primeira legislação que falou sobre a infância, né? Então, é um precedente, é um precursor do ECA, tá? E eles foram convidados para darem, né, os seus pareceres sobre essa infância normal. Então, veja, a gente está partindo do século XX, iniciozinho do século XX, num momento no qual já se tem essa categoria do anormal fechada. Inclusive, dentro do anormal, várias subclassificações. Então, eu trouxe alguns trechos, que são da minha tese de doutorado, para vocês darem uma lida. Em 1927, Evaristo de Moraes, um jurista, ele denomina de crianças, de anormais, as crianças, abre aspas, por herança degenerativa ou por outra causa, revela um nível intelectual e moral muito abaixo do comum, patenteado pelos da mesma idade. Então, existe um padrão e uma criança que teria um nível muito abaixo, fora do comum, seria considerado anormal. Esse foi o conceito dado por Evaristo de Moraes em 1927. E aí, abre aspas novamente, a anormalidade poderia variar em graus, que iriam desde a completa idiotia até uma fraqueza de inteligência ou de caráter. Entra também nessa questão dessa categoria anormal, as questões morais, a gente vai ver quando chegar em Foucault. Segundo Moraes, ainda Evaristo de Moraes, seria fundamental a inspeção e observação médico-pedagógica dos alunos para classificá-los. E aí a minha turma de pedagogia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, da abertura no início do século XX de vários laboratórios experimentais, né? No Nordeste também não foi diferente, que tinham, e eram justamente anexos à escola normal, que eram os locais onde faziam essa classificação. E qual a importância dessa classificação? Separar o joio do trigo. Esse aprende, esse não aprende. Dentro da categoria do anormal, existiam subclassificações, como eu falei, e existiam crianças que poderiam ser corrigíveis, que vocês vão ver, já a gente vai aprofundar, e outras que não tinham mais jeito. Com aquelas que não tinham mais jeito, né, o Estado não iria gastar dinheiro, recurso, tempo, né, e com as outras que teriam ainda jeito, né, através da educação, foram criadas, né, técnicas, toda uma rede de conhecimento, de saber e de poder, como Foucault vai demonstrar, para tentar corrigir essa criança. A gente vai voltar para esse tema quando entrar em Foucault. Então, é importante classificá-los, distinguir os colegiais normais, vadios ou preguiçosos, dos que a psicologia mórbida chama difíceis, que constituem a classe mais numerosa dos anormais. Então, aí ele já coloca mais uma classe, os difíceis, né? Os termos idiotia, oligofrenia, eram termos comuns na época, imbecilidade, inclusive utilizados até com as crianças surdas, né? Por não se ter conhecimento na área suficiente. Ainda alguns trechos, de 1932, numa conferência na qual estava sendo inaugurada a fundação da Sociedade Pestalozzi, que a gente sabe que hoje em dia ainda existe em vários estados e que é voltada para o acolhimento das crianças com deficiência, né? E aí o Dr. J. de Melo Teixeira desenvolve a ideia de que defender a criança é defender o patrimônio biológico.
é preservar a raça. Na tentativa de conceituar e de classificar a anormalidade, o conferencista discorreu sobre anormais físicos e anormais pedagógicos, e os anormais de caráter. Então vejam aí as subdivisões e a gente vai ver de onde elas vêm, né? De acordo com Foucault, de onde vem essa mentalidade, esses conceitos, que são os que oferecem perigo moral à sociedade. Essa mudança, né, do perigo passar a ser justamente mais moral, Foucault mostra muito bem na sua obra. Primeiro, a ameaça ela vem do que Foucault chama do monstro humano, né, que é aquele que traz uma anomalia física, e depois isso muda para o monstro moral, que é aquele que não vai ter nenhum tipo de deficiência, mas tem uma monstruosidade no seu comportamento, no seu psicológico, né, que assusta as pessoas e que o torna anormal. E ainda embaixo ali, ó, mais uma classificaçãozinha: idiotas, imbecis, semi-adaptáveis, ineducáveis, retardados simples, retardados transitórios, retardados pedagógicos, anormais morais. Olha quantas, né, denominações. Claparhead, em 56, faz uma afirmação, assim no sentido empírico: anormal não é sinônimo de patológico. O característico da anormalidade é o de constituir uma variação. Então a gente já vê uma mudança ali, já meados do século XX, né? Já saindo um pouco dessa visão da patologia e tal. O Claparhead já era psicólogo, começa uma pequena mudança a partir dele. Mas eu falei que a gente estava fazendo uma viagem aí, né, ao contrário. A gente começou do que se entendia por anormal no início do século XX, para agora entender o percurso que foi feito para chegar nisso aí. Ainda, né, mostrando ali, por curiosidade, isso é de 1905, tá? Existia, né, no Instituto Pedagógico de Atendimento à Infância, lá no Rio de Janeiro, uma sala que era chamada de setor de Peraí, eu tenho que ler, porque eu sempre me engasgo para falar isso. Ortofrenopedia, que é um palavrão, né? Ortofrenopedia, que nada mais é do que o estudo da criança normal, tá? Nesse setor existiam ali a foto do setor, com alguns materiais pedagógicos em cima. Então a gente vê algumas esferas de alguns globos ali de tamanho variado, um cone, né? Alguns materiais, e ali ao lado tem a descrição. Então, no rodapé da foto, né, desse livro de 1905, que é um livro de Franco Vaz, que é outro jurista também, que também participou da elaboração do Código de Menores, ele apresenta essa sala como sala de aula para crianças idiotas, imbecis, etc, etc. O crianças ali era porque era escrita da época, tá? Eu mantive. E aí, abre aspas, na sala de pedagogia destinada à ortofrenopedia, isto é, à educação e tratamento de crianças epiléticas, idiotas, retardadas, etc. Ainda então, por iniciar, vimos os variados aparelhos destinados a tão nobres fins, entre eles um quadro com uma lixa muito grossa e um retalho de veludo muito macio, para habituar os educandos pelo tato às duas espécies de sensações perfeitamente antagônicas, de aspereza e de doçura, de suavidade. Então, Franco Vaz, 1905. A gente vai relembrar dessa foto, desse setor, né, e desse serviço aí de ortofrenopedia, quando a gente for falar do indivíduo a ser corrigido, que é a segunda figura que Foucault apresenta, né, das três que vão compor o anormal. Então, vai existir, em torno desse indivíduo, toda uma técnica para tentar discipliná-lo e corrigi-lo. Então, esse esforço não era feito com crianças que não considerasse que ainda pudesse ter jeito, né, aprender alguma coisa. Mais para cá. E aí, então, a gente entra agora na obra de Foucault para compreender como foi esse percurso, né, para se chegar ao que a gente, no século XX, compreendia por anormal e que ainda hoje muitas pessoas têm esse perfil traçado, né, quando se fala, quando se usa esse termo. Infelizmente, porque não é um termo que deva ser usado. Então, o domínio da anomalia, ele vai se constituir a partir dessas três figuras. Elas começam, né, a se isolar por volta do século XVIII,
Então, elas começam, cada uma vai exercer um papel fundamental num certo momento. Então, vai ter um momento inicial que o monstro humano é o que vai prevalecer. No outro momento, ele acaba sendo abafado pelo surgimento do indivíduo a ser corrigido. E, por último, quem ganha, né, a fama e a atenção de todo o discurso médico e jurídico da época é o onanista. Né? E aí, no século XIX, o século XIX vai absorver essas três figuras e elas vão constituir o que a gente considera como anormal. Né? E ainda vai ocorrer a passagem do anormal para o louco, que a gente vai ver no finalzinho, e aí é quando o professor Geraldo inicia a fala dele. Sim, não, quando chegar lá. Deixa chegar. Vamos começar pelo monstro humano. Né? O que vem a ser monstro humano, segundo Foucault. Primeiro contexto de referência do monstro humano é a lei. Né? Por que a lei? O monstro humano, a sua existência, né, o simples fato dele nascer, ele já infringe tanto a lei social, quanto as leis da natureza, quanto as leis divinas. Né? Por quê? Porque divinas, porque aquela pessoa, se Deus é perfeição, pela mentalidade da época, aquela pessoa que apresenta uma anomalia, uma deformidade no corpo, a gente vai ver, eu trouxe fotos, inclusive, da época, essa pessoa não é. Alô? Pronto. Agora, tá bom? Então ele vai infringir essas leis. Né? Foucault vai afirmar inicialmente que ele é, no registro duplo, infração às leis em sua existência mesma. Então ele infringe as leis da sociedade, infringe as leis da natureza, porque o natural é nascer sem nenhuma normalidade, e infringe as leis divinas, porque não nasce perfeito à imagem e semelhança de Deus. Né? E daí, desse discurso, viriam todas as práticas de exclusão das pessoas, né? Que ao nascer já se percebesse algum tipo de anomalia, porque nem toda anomalia era descoberta logo no nascimento. Tá? Então, o campo de aparecimento é jurídico-biológico, justamente porque é jurídico porque ele já nasce infringindo essas leis, biológico porque a pessoa já traz, né, no seu corpo as marcas dessa normalidade, e o monstro é o grande modelo de todas as pequenas discrepâncias, princípio de inteligibilidade de todas as formas de anomalia. E aí Foucault ainda vai mostrar as diversas classificações dentro do monstro humano, as possibilidades que se tinha, né, de anomalia. Foucault, eu não informei no início, foi uma falha, mas Geraldo vai até explicar depois melhor, mas o tipo de pesquisa que o Foucault fazia era justamente uma pesquisa da arqueologia, do saber, do poder, é uma pesquisa genealógica, né, na qual ele tenta encontrar a origem, né? Claro que tudo no cunho da filosofia, que é a área dele, mas são pesquisas sempre históricas. E aí, nessas pesquisas históricas, no caso do anormal, né, olhando vários arquivos e obras raras dos séculos XVII e XVIII, foi que ele foi chegando a essas conclusões. E aí, esse princípio de inteligibilidade no qual ele fala é justamente a área da teratologia, que é a área que vai estudar essas anormalidades. Né? E por que no século XVIII esse monstro humano toma essa proporção tão grande? Porque nos séculos anteriores eram práticas muito comuns. O século XVIII é quando existe uma ciência, um saber, que olha para esse indivíduo e consegue refletir e pensar sobre ele com esse outro olhar no qual Vygotsky está pontuando. Né? Mas essas pessoas sempre existiram. E a teratologia, essa área, ela vai surgir justamente quando esses nascimentos se tornam cada vez mais comuns na Europa, principalmente em povoados, em regiões mais distantes, né, nas quais eram muito comuns os casamentos consanguíneos. Então, primo com primo, tio com sobrinho, né, era uma coisa que era comum, até às vezes pelo isolamento dessas regiões, a dificuldade de contato com outras pessoas,
E aí a consanguinidade trazia essas deformações, né? Então isso foi ficando cada vez mais comum. E isso virou, né, o circo utilizou muito disso, os freak shows. Eu trouxe algumas fotos, até a foto inicial vocês viram que era da propaganda, né? De uma pessoa que não tinha os 4 membros. Então, na época, era uma forma que essas pessoas tinham até de sobreviver. Muitas delas, inclusive, eram doadas aos circos pelas famílias. Então, era só uma forma de estar ali, ter um alimento e ter um teto. Não era nem que ganhasse dinheiro com isso. Outras, a própria família armava espetáculos e conseguiam, né, retirar algum dinheiro disso. Então, a teratologia é a área que vai se aproximar dessa normalidade e tentar entender biologicamente o que acontece para que isso ocorra. Aí, no século XIX, vai ocorrer um problema, que é justamente aquela mudança que eu falei no início. O monstro humano, de início ele era jurídico-biológico, né? Então ele confronta as leis naturais, porque ele não deveria nascer com aquela deformidade, mas depois o que vai assustar, então existia uma monstruosidade naquela pessoa. Depois o que vai, né, chamar a atenção das pessoas da época, dos intelectuais da época, é justamente essa pessoa não ter nenhuma deformação física, mas existir uma monstruosidade no seu comportamento. É o surgimento do monstro moral. Então, quando o monstro moral surge, e aí Foucault dá vários exemplos de crimes, né, hediondos da época, e que chocaram a sociedade. Ele dá o exemplo de um crime que uma mãe, numa situação de fome que a Europa teve, a França teve, de extrema miséria, para não morrer de fome, a mãe mata a própria filha e come a filha. Então, para a gente, isso é uma monstruosidade, só que moral. Fisicamente, ela não apresentava nada, né? E aí começa, então, quando o meio jurídico não sabe o que fazer com essas informações, o que ele faz? Ele vai usar do saber médico para atestar o que essa pessoa tem para agir desse jeito. Né? Então, é o surgimento aí, surge a questão da criminologia, né, de toda uma área por trás, da psiquiatria criminal, que vai atestar que se aquela pessoa estava ou não consciente, se tinha discernimento dos seus atos, né, se o fato dela estar com fome justifica, e todo um trâmite processual que até os dias de hoje segue. Então, o meio jurídico até hoje se apoia no conhecimento médico para atestar se aquela pessoa tem ou não, né, alguma monstruosidade, né, que era o que falava na época. E aí, nessa época, vai surgir, né, um italiano que era psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista, que é o Cesare Lombroso, e a teoria dele vai ganhar uma proporção incrível no mundo inteiro. E, obviamente, que quem estava nessa área, pesquisando essa área, se apropria das ideias de Lombroso. Lombroso tentava, né, ele visitou várias, né, inúmeras penitenciárias, e ele traçou o perfil do que seria o criminoso, né? Esse perfil teria homens com sobrancelhas mais grossas, com queixos mais... Deixa eu ver se tem mais alguém assim aqui. Na verdade, o que ele viu eram homens com características masculinas, que a quantidade de testosterona, às vezes, né, imprime mais naquele homem, mas que naquela época eles associavam isso diretamente à agressividade, que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com pura simplesmente agressividade. E a agressividade hoje é um termo muito amplo, né, e nem é visto de forma pejorativa como era vista antes. Enfim, mas ele criou esse perfil, né, desse criminoso, e isso inclusive foi trazido para a pedagogia, para tentar, imagina que maravilha seria, na época pensaram, nós descobrimos que criança, ao crescer, vai ser um criminoso. Então as medições cranianas, né, pesar, ver a altura, tal, fazer essa classificação já começava na infância, e essa ideia ajudou muito essa nova área que surgiu, que foi a criminologia. Ali mostra, né, algumas figuras que para Lombroso caracterizariam esses criminosos, né? E ali do lado as medições cranianas, o espaço entre as sobrancelhas, ele media toda a configuração do rosto, né, dos presos que estavam lá nas penitenciárias, e traçou esse perfil, e isso na época fez muito sucesso, o que foi inclusive muito perigoso e utilizado durante o nazismo, né? Porque as fotos
Isso de associar, que eu falo, associar o físico a alguma característica, rotular, né? Então, fotos dos judeus, né? Porque narigudo, cabelo preto, a pele alva, assim, eram expostas, né? Enfim, então essa questão que Lombroso aí que fez, acabou contribuindo, e ainda hoje a gente vê, não precisa nem comentar, né? Esse julgamento por aparência é uma coisa bem polêmica e totalmente questionável. Então a teoria dele foi a teoria do criminoso nato, tá? Vamos voltar para o monstro, para a gente entender então. Eu falei, né, que o monstro vai ter essa noção jurídica, e aí Foucault vai mostrar isso lá desde o direito romano, tá? Que já tinha, né, no próprio direito romano, que foi ali a origem do direito que a gente tem hoje, duas categorias de monstro. Um que seria o portentum ou ostentum, que seria justamente deformidades, enfermidades e defeitos, só que são anomalias leves, são doenças, né? Deformidades, por exemplo, um dedo torto, um pé meio torto, cego de um olho. Então, o que considerava uma coisa mais leve, branda, que não acometia as pessoas de nenhuma surpresa, de medo, nada disso. E a outra categoria que seria o monstrum, que é o monstro mesmo, né, propriamente dito, e todo ser que não tem forma humana. Então, nessa categoria que Foucault, né, vai trazer do direito romano, ele vai mostrar ainda as subclassificações. Então, dentro desse monstro, a gente vai ter, da Idade Média até o século XVIII, outras subcategorias. O misto do reino animal e do reino humano, né, que inclusive suscitava vários mitos e lendas. Quando nascia uma criança com alguma deformidade que lembrasse um animal, aquilo, né, circulava a cidade inteira. E a gente vê ainda hoje alguns jornais, né, sensacionalistas dizer que a mãe teve relação com um cavalo, com, né, um cachorro, e a criança nasceu com aquela deformidade. Então, era um mito que existia. O misto de dois sexos, que é o caso do hermafroditismo, que a gente vai ver. Misto de vida e morte, que é o caso dos fetos, que já nascem com muito comprometimento, com muitas anomalias, e só sobrevive durante pouco tempo, poucas horas, um dia. E o misto de formas. Então, não tem forma de animal, mas vai ter formas diferentes do que seria a forma humana. Vamos ver agora cada característica, cada categoria dessa, o que é. O misto do reino animal e do reino humano. São todas figuras da época, né? Então, a menina que foi conhecida como a menina aranha, em outras cidades como a menina elefante, porque a terceira perna parecia, né, uma tromba de elefante. O homem elefante, né, conhecido, tem filme, né, documentário sobre a história dele, que é a segunda figura que aparece ali. A menina, que ficou conhecida como a postura dela de cachorro, alguns faziam referência a cavalo, né, pela deformação ali nas pernas, ela só andava nessa postura. Ali embaixo, a menina lobo, era toda peludinha. E ali o homem lagosta, que também tem filme, documentário, né, e também foi utilizado nos freak shows. Então, esse misto, né, ou bestialidade, como Foucault também se refere. E aí, além da mistura do reino animal e do reino humano, vinha também os mitos, as lendas, de falar também com relação à origem dele ser demoníaca, da mãe que fez um pacto com o demônio, ou teve relações sexuais com o demônio, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente vai ver, então, as outras duas categorias, o misto de dois sexos, que é o hermafroditismo, né? Ele primeiro, nessa mudança também do monstro humano para o monstro moral, o hermafroditismo vai ter uma contribuição aí bem interessante. Então, é um caso que começa a chocar a França, e Foucault traz na obra, né, alguns processos judiciais. Os processos judiciais são a principal fonte de pesquisa dele, nos anormais, e ele vê vários processos nos quais a sociedade criminaliza, tem um que é uma mulher, que a sociedade criminaliza por ela morar com outra mulher e se vestir de homem, sendo que algumas pessoas afirmavam que ela era mulher e não homem. E aí, mais uma vez, né, o saber jurídico vai se apoiar no saber médico para atestar. E aí o médico vai examinar essa mulher, porque se ela fosse hermafrodita, né, considerada hermafrodita, eles dariam um tipo de punição, também era punido. Né? Não era
não ficava fora da punição, não. Mas ela foi examinada, um médico disse que ela não era hermafrodita, um outro disse que era, e eles mesmo assim puniram, né, na dúvida, que era até uma prática da época. Se você tem, na época era assim, se você tem meia prova, você recebe meia pena. Então não precisava ter uma prova completa de que você tinha cometido um crime, era algo do direito da época. Então ela foi punida, ela foi proibida de se relacionar com qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, foi obrigada a se vestir como mulher, senão ela iria para a pena de morte. E aí ele apresenta outros casos também. Então o hermafroditismo, ele surge nessa época como casos que começam a ocorrer, né? E que vai mudar também o foco. No início, o hermafroditismo é um caso de monstruosidade biológica, porque está no corpo, marcada no corpo, visualmente. Depois, isso vai para a moral, que esses casos, né, aí que eu já falei, já começam a suscitar uma reflexão. E começam a aparecer casos que as pessoas acusam a outra de ser hermafrodita e quando vai para o médico não é. Então, na verdade, era homossexual. Então, quando a monstruosidade sai do hermafroditismo e passa para a homossexualidade, a gente vê claramente aí uma mudança do monstro humano para o monstro moral. Então, agora a monstruosidade não está mais inscrita no corpo, né? Ela está inscrita num comportamento, tá? E aí o misto de vida e morte, né? Então, fetos com anomalias e que impedem esse bebê de sobreviver, também vai compor essa figura do monstro humano. E o misto de formas. Então, as pessoas que nascem, mas sem ter a forma humana como deveria, né? Sem as pernas, né? Essa segunda menina ficou muito famosa na época, porque ela tinha, na verdade, esse caso, o segundo caso, né, e aquele outro, é o que hoje a gente já sabe o nome, é fetus in feto, né? Então seriam irmãos gêmeos, um irmão gêmeo não se desenvolve e o corpo do outro acaba, né, absorvendo. Então ela ficou com as pernas do que seria a irmã gêmea dela ali pendurada, inclusive ela tinha 2 aparelhos urinários reprodutores, e ela engravidou, se não me engano, 5 vezes, uma vez por 2 pernas, outra vez pelas outras 2. Teve uma coisa assim. Ali, e os irmãos chipófagos, né? Com um corpo só, 2 cabeças. Então, são formas diferentes, né? A menina também, com que seria um irmão gêmeo, rudimentar ali, mal desenvolvido. Tem aquele caso também bem conhecido, do rapaz que tinha um outro rosto aqui atrás, tem filmes sobre isso, né? Também seria fetus in feto. Então, esse seria a categoria do monstro misto de formas. E aí Foucault, então, ele vai mostrando, né, historicamente, como é que isso vai acontecer. Na Idade Média, a preocupação é com o homem bestial, que é o misto, né, do reino animal com o reino, com a espécie humana. No Renascimento, a preocupação passa a ser com os irmãos siameses, né? Então, esquece-se um pouco a outra categoria e volta a se olhar para os irmãos siameses. Na Idade Clássica, para os hermafroditas. E aí vai ter essa mudança que eu falei de sair, né, do físico e partir para o moral. No século XIX, né, ocorrem mudanças na monstruosidade, ela deixa de ser de natureza e passa a ser comportamental, como eu já expliquei. E aí isso vai acontecer com o crime, né, vai acontecer com os criminosos, esses crimes hediondos. Então começa-se a questionar onde está a monstruosidade naquela pessoa, que a torna capaz de cometer um crime daquele, né, geralmente envolvendo crianças. A maior parte dos processos que Foucault traz são com mortes de crianças, como o exemplo que eu dei da mãe que matou a própria filha. E no hermafrodita que a gente vê claramente essa mudança, né, para o comportamento. Agora o monstruoso estão julgando no comportamento da pessoa, que não era algo aceito. Então sai do jurídico natural para o jurídico moral. E a gente continua julgando hoje em dia ainda, né, as 2 formas. Então surge a figura do monstro moral e essa questão da criminalidade monstruosa. Isso toma uma proporção muito grande, né, dos crimes, da capacidade do ser humano em cometer aqueles crimes. E aí vem então a segunda figura do anormal, que Foucault traz, que é o indivíduo a ser corrigido, né? Foucault vai dizer que é um indivíduo específico dos séculos 17 e 18,
O monstro humano era uma figura rara, a gente não vê aquelas deformidades com tanta frequência, né? Já o indivíduo a ser corrigido não, era uma coisa recorrente, tá? Então ele era frequente, né? E ele vai falar até que ele é indizível, porque é um tipo de coisa que você não consegue provar, você não consegue dar provas, e que muitas vezes a família, quando é questionada, não aceita, né, que aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem, geralmente o indivíduo a ser corrigido é ligado a uma idade mais, né, mais tenra, que ele tenha algum problema, mas ele é um problema, e o contexto dele de referência é a família. Ele surge na família e ele vai começar a causar problema em todas as instituições ao seu redor, a igreja, o bairro, a rua, né, os vizinhos, a escola. E aí vai entrar muito nessa categoria a questão do anormal moral, que a gente viu naquelas falas do Evaristo de Moraes, do Franco Vaz, que é do menor delinquente da época. Então é aquela criança que é indisciplinada, que nada dá jeito, que não aprende, que comete furtos, delitos. E não esquecer da mentalidade da época, né? Porque era delito. Porque, por exemplo, a gente está falando aí do século XIX, era crime no Brasil se uma criança negra fosse pega na rua jogando capoeira. Eu analisei processos criminais também, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, e encontrei um caso assim em Sergipe, e que a criança foi punida com pena de galés. Ela tinha que andar pela rua carregando, né, com ferros nos braços, eram penas físicas. A punição ainda era no corpo. Isso só vai mudar quando vem o novo Código Penal, né, brasileiro, é que ele acaba com as penas de galés. Então era crime, né, essa questão da capoeira. Então essa criança foi considerada um indivíduo a ser corrigido, porque ele estava infringindo uma lei. Então a gente tem que lembrar que as leis eram diferentes, o contexto era outro, né? Então ele é incorrigível, e aí não vai surgir toda uma rede de técnicas ao redor dele para tentar justamente, né, fazer com que é um incorrigível, mas que a própria pedagogia vai aparecer nessa época, naqueles setores lá de ortofrenopedia, e aí entra outra categoria, que são as crianças, como o Evaristo de Moraes classifica, idiotas, retardadas, mas ainda num grau leve, que ele acredite que dá para se fazer algo e para corrigir. Então vai existir aí um jogo entre incorrigibilidade e corrigibilidade, porque a medicina se junta à psicologia e à pedagogia e tentam corrigir, e ao direito também, que vai criar leis específicas para esse menor, como o Código de Menores que eu falei, de 1927, e vai tentar corrigir essa criança. E para isso é feito todo o investimento ao redor, inclusive de instituições, né, que são inauguradas com esse perfil. Então, esse jogo entre incorrigibilidade e corrigibilidade vai atrair para esse sujeito intervenções específicas, uma nova tecnologia, que é uma tecnologia da reeducação, uma vez que a educação familiar não deu jeito, né, era isso que se acreditava, vamos agora reeducar, né, uma sobrecorreção. Aquela primeira imagem era uma imagem bem divulgada na época, quando se fazia propaganda desses métodos, e vocês vejam que né, uma analogia ali entre a criança e a árvore que estava indo por um caminho que não seria o correto, mas que com ali o apoio, a correção, então eles defendiam que a partir disso, dessa ideia, e aquele tronco ali que vai fazer com que a árvore se endireite, seria a disciplina. Então toda instituição que tentasse corrigir esse indivíduo, né, incorrigível, segundo Foucault, usava de muita disciplina, na maioria das vezes disciplina militar. Então acreditava-se que, aí vem um fator moral muito forte na época, a gente está falando do finalzinho do século XIX, início do século XX, né, toda uma questão positivista, de ordem, progresso, todo um desejo do Brasil de imitar outros modelos, de se tornar um povo produtivo, saudável, né, enfim. E tinha essa questão do patriotismo muito forte, e o militarismo vem com tudo. Então essas instituições eram chamadas de instituições casas correcionais. Ali é uma casa correcional, se eu não me engano o nome era 5 de Março, que ficava no Rio de Janeiro, e vocês veem os meninos todos ali com roupas militares. Então tinha ordem do dia, né? Tinham várias coisas na rotina,
castigos físicos pesados, com o fim de tentar colocar essa criança. Então, veja, naquela classificação que a gente viu, a criança ia para o laboratório experimental, passava por uma classificação. Se ela fosse um indivíduo a ser corrigido, um anormal, né, moral, iria para essa casa de correção. Se ela fosse uma criança retardada, como o Evaristo falou, ela iria para aquele setor de ortofrenopedia. Então, eles tinham as instituições, foi criada essa rede de técnicas para tentar corrigir essa segunda figura que Foucault apresenta. E aí vem, então, a terceira figura, né? E que aí, quando ela surge, ela abafa as outras figuras durante um tempo, isso já é século XIX, que é a figura do onanista, né? Onanista é masturbador. Então, ela vai surgir a partir de uma preocupação, ela surge junto com outros movimentos. Então, é exemplo do movimento higienista, com algumas descobertas, né, da biologia, de micro-organismos, algumas descobertas da área médica também, e que vão associar ao ato da masturbação todas as doenças que pudessem existir naquele período. Então, eles associam diretamente. E isso também por várias práticas que eram muito comuns. Então, a gente tem um relato, por exemplo, no livro História da Infância, de Philippe Arrier, que era uma prática comum, né? Os meninos na Europa, isso século XV. A família era uma família farta, porque teria muitos descendentes. Então, antes do café da manhã, chamavam o pré-adolescentezinho lá e ele se masturbava no café da manhã, ali na mesa, diante da família. Então, também não existia nenhum controle, né? Nenhum conhecimento. Foucault vai dizer que a questão do onanista é uma figura universal, porque é algo que todo mundo faz, mas que ninguém admite, ninguém conta para ninguém, por isso é universal, mais recorrente ainda e mais comum do que o indivíduo a ser corrigido, mas que vai se esbarrar com esse avanço na medicina e uma ideia deturpada do que é masturbação na época. Então, de fato, acreditavam que o ato da masturbação iria acarretar alguns problemas, por exemplo, anemia, poderia acarretar a falta futura, né? Quando você quiser ter filhos, você já não vai mais produzir espermatozoides, porque está gastando. E sem contar as doenças todas. A gente vai ver no próximo slide um livro que circulava na época. Então, vai existir o movimento higienista, começa esse movimento anti-masturbação, né? E é justamente século XIX, é um período em que a sociedade europeia está voltando o seu olhar para essa questão da sexualidade. Então, a sexualidade está em foco. Outros problemas, inclusive psíquicos, o surgimento da psicanálise com Freud. Então, já existe uma tendência, um olhar, que também vai aproveitar, o momento foi propício, né? E aí coloca o onanista como uma figura central. E a prática, né, do onanista vai se juntar a esse grupo do anormal. Tanto é que até hoje a gente tem uma ideia deturpada de que os meninos com deficiência têm uma libido, né, de que têm certas atitudes, que aquilo já é inerente à sua condição de autista ou de criança com síndrome de Down, e não é. Então é bom a gente conhecer de onde vem, né, essas coisas. Então, vai aparecer nos saberes, nas técnicas pedagógicas. Então, mais uma vez, os saberes se unem, né, para acabar com essa prática, e vem a cruzada anti-masturbação. Ali o livro que eu falei, que circulava na Europa, ele no início mostra esse rapazinho aí, bem bonito, corado, com cabelo vistoso, brilhoso, e aí ele vai definhando tudo porque ele se masturbava. Então, na primeira ele vomita, ali já está usando muleta, ali está quase morrendo, né? E aí Foucault vai afirmar que o onanista se torna um dos pilares de construção da noção de anormal, conforme ele dá lugar à ficção da doença total, de uma doença polimorfa, absoluta, sem remissão, acumulando em si sintomas de todas as doenças possíveis. Assim, a masturbação serve como etiologia para a meningite, a encefalite, a mielite e outros danos da medula espinhal, as doenças ósseas, a degeneração dos tecidos, as doenças dos olhos, as doenças cardíacas. Então, assustava, imagina, né? Assustou mesmo o povo para parar de fazer.
E aí, a setinha desceu, as três figuras, elas estavam isoladas de início. A gente já chegou ali no século XIX, quando surge a preocupação com o onanista, se fecha a terceira figura, e aí essas três figuras agora vão se articular e vão ser absorvidas, né, pelo século XIX. Elas vão agora se reunir num sistema único de regularidades, um sistema que agora vai ditar as regras do que é normal e do que é anormal. Então, a figura do anormal vai ter características monstruosas, sejam elas morais ou físicas, vai ter características incorrigíveis, né? Então, são sujeitos indisciplinados, difíceis, que não têm um comportamento social adequado, e vai ter a característica do onanista, da masturbação. E aí vai ocorrer, então, com a passagem das três figuras, forma o grupo do anormal, e aí no século XIX, segundo Foucault, ocorre essa passagem do anormal para o louco, que hoje é muito comum a gente associar anormal a louco, né? As outras categorias, elas meio que se dissiparam. É muito comum, inclusive, nós que somos professores dessa área, da educação especial inclusiva, das pessoas se referirem assim, às vezes em tom de brincadeira, mas que de brincadeira não tem nada. Então, eu ouvi muitas vezes, fique você aí com seus alunos doidinhos. Você que gosta dos doidos, louco é com ela gosta de doido, né? Então, essas três figuras do anormal, elas vão passar se tornam anormal e passa para o louco, né? E aí, então, os saberes jurídico e médico vão se deter, né, a configurar, a codificar o que é a loucura. Então, vai existir um movimento, né? Aquelas três figuras são absorvidas pelo louco. Tanto é que, se eu afirmar aqui para vocês, eu vinha ali caminhando naquela rua estranha, menina, vinha um doido atrás de mim. Eu não preciso descrever. A gente acaba, na nossa mentalidade, né, já configurando essa pessoa, como seria essa pessoa. E geralmente a prática sexual também está envolvida, né? Então, o louco que está com o membro para fora na rua, ou está se masturbando, é um estuprador, ou é... Enfim, então essa figura do anormal vira a figura do louco. E no século XIX, mais uma vez os saberes vão se unir, a medicina, a psiquiatria, né, vai dizer o que é a loucura, que a loucura é uma doença, quais são os sintomas, quais são as características, e vai mais uma vez unida ao meio jurídico, né, eximir essa pessoa de qualquer culpa criminal, uma vez que ela não teria as condições de raciocínio, né, de pensamento, como as pessoas consideradas normais, tá? Então, vai surgir essa questão aí, que aí vai ficar para a próxima fala, que é do professor Geraldo. Eu não costumo deixar nenhuma mensagenzinha não no final, mas em tempos em que o nosso patrono da educação vem sido questionado, eu não digo nem questionado, que a gente questiona aquilo que a gente tem um mínimo de conhecimento para falar a respeito, né? Em tempos que nós, professores do ensino superior federal, estamos sendo acusados de balbúrdia, eu até convidei minhas alunas, vamos fazer balbúrdia, que Rony já fez a dele, agora é a minha vez. Né? E que venham mais balbúrdias como essa, de produção de conhecimento, de troca de ideias, de interação entre pares, né? Entre comunidade e academia. Então, mais do que necessário que a gente lembre a contribuição que Paulo Freire trouxe para a educação, apesar de não ter nenhuma contribuição para a área da nossa discussão aqui em pauta, né? Mas a fala dele explica muita coisa do que está acontecendo na atualidade, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, é isso. Com isso, eu encerro minha fala. O professor Geraldo deu uma pequena saidinha, ele foi ao banheiro. Como ele foi ao banheiro, eu vou abrir apenas para uma pergunta, que é só o tempo dele retornar. E aí eu, então, encerro e agradeço. Fernando vai fazer uma pergunta. Bem,
Também vai ter. Olha, estou respondendo uma pergunta só porque você deu uma saidinha, mas é coisa rápida. Também, então, vem a questão moral, vem a questão religiosa e vem a contribuição, né, daquelas descobertas iniciais da medicina que foram interpretadas de maneira equivocada. Então, tudo isso vai contribuir. Mas, é claro, a religião se apropria desse saber de maneira, né, assim, total e divulga isso, né? Aí, então, passa a ser um ato demoníaco, né? Quem é religioso não deveria fazer essas práticas, mas foi bem colocado. Eu esqueci de mencionar a religião, e a religião é uma coisa que vocês viram no início, a questão da religião com relação ao monstro, né? Que ele já infringia as leis divinas, e a religião vai perpassar toda essa construção dos anormais, agora de maneira diferenciada. Só que esse ponto, Geraldo vai se aprofundar mais, porque com relação à loucura, a contribuição, a visão da Igreja Católica, ela vai mudando a depender, né, da época da qual a gente esteja falando, certo? Então eu vou passar agora para ele, depois a gente retoma as perguntas.